Bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia para você que está em casa. Louvado seja Deus, porque nós estamos mais uma vez reunidos. Mais uma vez, Senhor Deus nos deu mais uma oportunidade. Cada manhã nós aprendemos. Que você seja bem-vindo ao estar conosco, a orar, ao cantar. Que você possa sentir de verdade a presença do Espírito Santo na tua vida. Bom dia, minha irmã. Bom dia. Bom dia, escola. Bom dia. Bom dia, pessoal de casa. Espero que amanhã de vocês estejam sendo abençoados. Muito bem. E nesse momento, E nesse momento nós vamos falar com a majestade do céu. Então eu convido você que está em casa e o pessoal que está aqui também para nós falar com o nosso Deus. Vamos lá? Querido bom Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor Jesus, pela oportunidade de estarmos vivos, de podermos, Senhor Deus, mais um dia estar dentro da Tua presença. Quero te entregar cada um desses Teus filhos que têm acompanhado o ano bíblico, que têm assistido, Senhor, que eles possam ser tocados pelo poder do Teu Santo Espírito, Senhor. Esteja conosco agora, queremos louvar o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. E para nossa manhã ficar mais abençoada ainda, vamos louvar? Vamos louvar o hino 390 Pegadas. Perigosa estrada deste meu viver, onde cada passo em falso pode ser meu fim, mas eu sigo em frente, pondo sempre os meus pés sobre as pegadas que Jesus deixou pra mim. Eu vou para onde este trilho me levar. Quero no final dele encontrar o meu Jesus. E se alguém vier atrás de mim, por onde vou, vai ver que Cristo e eu deixamos uma pegada só. Para ficar melhor ainda, vamos entesourar nosso versinho que está lá em Apocalipse 3, do 7 ao 9. Vamos ao 3? Sim. 1, 2, 3. Apocalipse 3, do 7 ao 9. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Apocalipse 3, do 7 ao 9. Apocalipse 3, do 7 ao 9. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta
e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos das sinagogas de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Apocalipse 3, do 7 ao 9. Apocalipse 3, do 7 ao 9. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Apocalipse 3, do 7 ao 9. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Então agora, nesse momento, eu convido você para que você possa acompanhar o ano bíblico. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia. Amém. Um bom dia e que Deus lhe abençoe. Bendito seja o nome do Senhor. Na vida de quem se entrega ao trabalho de Deus, as coisas que o Senhor Deus planeja, sempre acontecem surpresas e nós temos que pensar sobre isso e dizer para o Senhor: me ensine a vivenciar as coisas que o Senhor planejou, de maneira que o Senhor seja honrado, ainda que eu não entenda. É bem sobre isso que agora em Atos 21, pega a sua Bíblia, por favor, nós vamos ver, né? Atos 21. Nesse nosso mundo injusto, nós vivemos num mundo onde a justiça é praticamente inexistente, né? Só existe quando vem do Senhor. E nós encontramos aqui uma situação muito interessante em nosso mundo mal, onde vemos o posicionamento claro e definido de uma situação angustiante, sofrida, que nosso herói, que estamos estudando sobre ele há tantos dias, sobre suas atitudes, sobre seu trabalho, daquele que foi tão usado pelo Espírito Santo, Paulo, né? Ele chega em Jerusalém, depois de uma viagem longa que havia sido feita, passando por várias cidades. O que me impressiona é que essa multidão de nomes diferentes, de cidades que vemos aqui em Atos capítulo 21, antes não tinha igreja nenhuma, nenhum irmão. Você já parou para pensar nisso? Todos estes irmãos que foram sendo encontrados no decorrer do caminho foram resultados do trabalho exaustivo de irmãos nossos no passado que abriram espaços em locais sem presença da mensagem do Senhor. Essa é uma bênção muito grande e é isso que o Senhor Deus espera que ainda façamos hoje, que não nos aglomeremos em locais onde outras pessoas já podem trabalhar, onde já tem um trabalho iniciado, que façamos como Paulo, que tenhamos a coragem de sair e buscar aquelas pessoas que nunca ouviram falar destas verdades. E ali estava ele, chegando e ajoelhando-se, orando uns com os outros. Eu acho muito bonito, veja o verso 5, havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho. Acompanharam-nos todos os discípulos com suas mulheres. Isso aqui é um outro detalhe interessante para nós estudarmos, porque nesta época não havia ainda o voto de celibato. Essa ideia é uma ideia do mundo da Idade Média. As pessoas que trabalhavam e viviam com Jesus, a eles não era pedido nem exigido que não se casassem. Aqui na Bíblia está claro dizendo com suas mulheres e filhos foram até fora da cidade e na praia ajoelharam e oraram. Eu acho interessante isso, buscando a verdade do Senhor, né? E então Paulo vem vindo em direção a Jerusalém. Um homem chamado Ágabo, por favor, dê uma olhadinha, o que vocês podem ver no verso 10, demorando-se ali por muitos dias, chegou na Judéia um profeta de nome Ágabo.
e que, vindo ter convosco, tomou o cinto de Paulo, e ligando seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem a quem pertence esse cinto, e entregarão nas mãos dos gentios. Ouvindo isto, os irmãos, os colegas, os amigos de Paulo ficaram tão angustiados e disseram: Paulo, não vá a Jerusalém. Paulo na hora disse: se eu tivesse algum medo, se eu me incomodasse ou se eu tremesse por alguma coisa que houvesse de me acontecer, nem teria entrado no ministério, nem teria chegado até aqui. E falou: eu vou sim, e chegou. Paulo chega então a Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, como é que ele foi recebido? Quero dizer uma coisa para vocês que eu aprendi na minha vida. Eu me lembro de um líder de trabalho. Eu tive vários líderes na minha vida de missionária, mas entre eles um homem me ensinou muito. Era um pastor que dirigiu o trabalho que eu fazia, e ele me disse uma frase que me chamou muita atenção. Ele disse: Maísa, people change. Pessoas mudam. E pessoas mudam de verdade. Era assim que as pessoas pensavam a respeito de Paulo. Ele chegou em Jerusalém totalmente hostilizado. Sempre tinha sido dessa forma? Por que não? Porque antes o amavam tanto, porque ele era tão querido, porque que ele era tão amado, e de repente agora ele era odiado. Que mal ele fez? Respondam para mim. Havia alguma coisa que Paulo tivesse feito na vida que merecesse esse tratamento? Não se sabe explicar por que as pessoas chegam num ponto desse. E Paulo, então, foi arrastado, apanhou muito. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Quando eu vejo essas situações, eu sempre me pergunto: será que eu passaria por isso? Será que eu, uma pessoa que estou trabalhando há tantos anos na obra, passaria por uma situação dessa? Mas ele apanhou muito, hein? Linchado ali no meio do povo. Arrastaram Paulo, levaram para dentro da prisão, levaram ele para um local, e ali ele teve que dizer: por favor, eu sou romano, por favor, eu sou judeu, por favor, vocês façam. Ele teve que explicar-se, pedir ajuda. Arrastado de um lugar para o outro, de um espaço para outro canto, apanhando, sofrendo, acusado, por causa do quê? Porque ele estava fazendo certo. Nesse mundo é um mundo injusto. Ele estava fazendo exatamente o que Deus pedia que fosse feito. E então ele pediu para falar: por favor, é possível que eu fale? É possível que eu me defenda? E ele abre a boca. O discurso dele está no capítulo 22. E ele começa a explicar o que aconteceu. Ele falou: olha, eu perseguia também o povo. Eu fazia isso que vocês estão fazendo. Eu perseguia quem se levantava por essa fé. Eu estava ali na hora que Estevão foi morto. Eu fazia isso. Então até guardei as roupas. E então, o que me aconteceu, ele contou a história da viagem dele, quando Jesus, o Filho de Deus, apareceu para ele. E nessa hora, Satanás incita toda a multidão a lutar contra ele: que seja morto, que seja morto. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês já viram um linchamento? Vocês já presenciaram um linchamento? Eu vi isso na televisão. Me encheu o coração de angústia, uma tristeza tão grande. Eu fiquei tão incomodada com aquilo. Como os seres humanos são capazes disso? Pessoas são capazes de fazer coisas terríveis quando são deixadas a seus próprios sentimentos. E foi isso que aconteceu. Agarraram e tentaram. Aí o povo teve que pegar Paulo, esconder Paulo, levar ele para um certo local onde ele ficasse sendo cuidado. E dali, alguém tinha dito e feito um juramento. 40 homens fizeram um juramento: eu não vou comer até matar Paulo. Só que o sobrinho ficou sabendo disso, o sobrinho de Paulo, e mandou dizer: mande avisar a Paulo. Chegou lá, avisou o guarda: vão matá-lo. Alguém fez um juramento de que não vão comer até matar Paulo. E este homem emparelhou 200 homens, veja isso aqui, falou: eu vou mandar esse prisioneiro, e mandou ele para Félix. De amanhã em diante a gente vai entender o que foi que aconteceu então na presença de Félix, quando Paulo estava lá. Abre a sua Bíblia agora, por favor, no livro Atos dos Apóstolos. Vamos ler alguns detalhes interessantes que nós precisamos compreender. E hoje a passagem do nosso ano bíblico será feita de maneira diferente. Hoje vocês vão ver comigo aqui na frente algumas outras pessoas, uma após outra. A capítulo 38, então, Paulo prisioneiro, do livro Atos dos Apóstolos. Deixa eu comentar um detalhe com você. A ingratidão é um negócio muito feio. A ingratidão é um sentimento horrível. E a ignorância, ela enxerga mal.
A ignorância, ela é incapaz de apreciar o espírito de amor fraternal que prodigaliza uma oferta. As pessoas que estavam vindo com Paulo estavam trazendo para Jerusalém ofertas que tinham sido originadas de um sacrifício muito grande dos irmãos de vários locais, e as pessoas não davam muita importância. Que terrível é quando nós não entendemos o benefício que temos na mão, a bênção que nos é dada, o que alguém tem nos dado com tanto esforço. Esse é o primeiro detalhe que me chamou a atenção nisso que estamos vendo. Outro detalhe é que a ignorância é atrevida. A ignorância tem várias faces. Ela é ingrata e a ignorância também é atrevida. Por quê? Observe que coisa terrível ter do seu lado alguém que não está verdadeiramente com você. O que quer dizer isso? Por favor, observe aqui o que nós encontramos no seguinte parágrafo. Nos primeiros anos da obra do Evangelho entre os gentios, alguns irmãos, dirigentes de Jerusalém, quem eram essas pessoas? Dirigentes de onde? De Jerusalém. Presta atenção. Apegando-se a anteriores preconceitos e modo de pensar, não haviam cooperado sinceramente com Paulo e seus companheiros. Muito cuidado quando alguma coisa permanece no coração de quem está do seu lado e que não foi resolvido. Esta pessoa que permanece com você sem sinceridade um dia vai te trair. Eu vou repetir o que eu estou dizendo. Coisa terrível é permanecer do lado de alguém que não está 100% com você. Porque se houver alguma coisa que ainda está aparelhada do lado contrário, um dia, se ela tiver chance, ela vai te dar uma mordida no calcanhar. Que mais? Olha aqui. Em sua ansiedade por preservar umas poucas formas e cerimônias insignificantes, tinham perdido de vista as bênçãos que poderiam advir a eles e à causa que amavam, mediante um esforço para unir numa só todas as partes da obra do Senhor. Embora estivessem desejosos de salvaguardar os melhores interesses da igreja cristã, tinham deixado de manter-se atentos às progressivas providências de Deus e, em sua humana sabedoria, tinham procurado entravar os obreiros com muitas restrições desnecessárias. Dá uma olhada nisso. Eu não sei se Paulo tinha tido condição de resolver esse problema antes dessa ocasião, mas a verdade é que estes homens foram capazes de trazer dificuldades, estas que Paulo encontrou ao chegar em Jerusalém. Quais dificuldades? De gente desunida, apegadas a detalhes que não precisavam ter sido feitos, que eles não tinham necessidade alguma de estar envolvidos com isso. Outra coisa terrível, terrível ter pessoas que não entendem das coisas e esperam que a liderança seja mudada para a forma como eles pensam. Do que eu estou dizendo? Quem realmente entendia de missão para os gentios? Quem? As pessoas que tinham ficado em Jerusalém ou as pessoas que tinham saído para fazer a missão? Respondam para mim. Quem? Quem saiu para fazer a missão? As pessoas que saíam para a missão tinham capacidade para dizer como é que era que se fazia a missão. No entanto, quem é que começou a levantar opiniões, e essas opiniões que trouxeram um problema terrível? Presta atenção aqui, olha bem. Isso aqui é importante demais vocês entenderem, porque dentro da nossa igreja, dentro da nossa vida, dentro da nossa história acontece muito disso. Olhe bem. Assim, surgiu ali um grupo de homens que não estavam familiarizados pessoalmente com as circunstâncias difíceis e peculiares necessidades enfrentadas pelos obreiros em campos distantes e que, entretanto, sustentavam ter autoridade para levar seus irmãos nesses campos a seguir certos e determinados métodos de trabalho. Julgavam que a obra de pregar o evangelho tinha que ser levada avante em harmonia com suas próprias opiniões. Vem cá, eles nunca tinham ido para a missão, nunca tinham saído para lugar algum, tinham permanecido em Jerusalém e ali tinham ficado, e então agora queriam que a missão fosse feita do jeito que eles pensavam que tinha que ser feita. Você não acha isso terrível? Mas aparece tanta gente com esse tipo de comportamento, que não tem o cuidado, o traquejo, a sabedoria celeste de saber quando falar e quando calar, quando dar a opinião e quando ela não é bem-vinda.
Isso é coisa muito séria. Isso trouxe uma angústia tremenda. Dentre o povo, ali havia, entre os presentes, foi feita uma reunião para saber entender como é que era um tipo de um concílio. Como é que vamos mandar estes mensageiros? De que forma? Com que tipo de mensagem? Etc. E não queriam ouvir Paulo. Presta atenção nisso. Havia entre os presentes nessa reunião, nesse concílio, alguns que haviam criticado severamente os métodos de trabalho seguido pelos apóstolos, sobre quem repousava o principal encargo de levar o evangelho ao mundo gentil. Mas durante o concílio, sua visão do propósito de Deus se tinha ampliado e eles se uniram a seus irmãos em fazer sábias decisões que tornaram possíveis a unificação do corpo de crentes. Mas, de repente, Satanás pega de novo todas aquelas coisas que não foram resolvidas no coração do povo, depois de um concílio onde as coisas ficaram certas, e traz de novo essas dificuldades à tona. E é deste momento em diante, com dificuldades à tona, é que nós vamos ouvir o próximo relato. Vem cá um pouquinho, Paulinha. Corre aqui e eu preciso estar do seu lado. Você vai me ajudar a passar esse restante do material e depois também... Quem vai ser o próximo? É o Léo, e depois o Cleiton, e depois a Joana. Vamos lá. E bom dia para você. Eu convido você, que já está com a sua Bíblia aí aberta, eu imagino, né? Agora vamos lá para Atos, no capítulo 21. E eu quero falar como foi essa chegada de Paulo. A professora Maísa aqui já bem explanou. E agora a gente vê que ele tem um encontro com os anciãos ali em Jerusalém. E diz aqui no versículo 17, Atos 21, verso 17, diz: E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muita boa vontade. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. E diz que naquela reunião, Paulo foi explicando o que aconteceu em suas viagens, como os gentios recebiam bem o evangelho, as ofertas que eram prova de que a igreja estava crescendo, estava se desenvolvendo, estava prosperando. E diz que os anciãos ali, os líderes da igreja, ouviam os relatos e os preconceitos foram sendo tirados naquele momento e eles foram vendo que, de fato, o ministério de Paulo tinha sido abençoado por Deus. Porque os frutos comprovavam que ele tinha a benção de Deus. E quer saber como que a gente descobre mesmo se a pessoa tem feito a vontade de Deus ou não? Pelos frutos. Os frutos da vida confirmam se temos a bênção de Deus sobre o que fazemos ou se não temos a bênção de Deus. E Paulo podia dizer, porque ele buscava orientação direta de Deus, ele sempre procurou viver em unidade, sempre procurou obedecer o que a igreja decidia ali em Jerusalém, mas ele também buscava orientação direta de Deus. E só assim conseguimos enfrentar a oposição que se levanta, os grandes desafios. Se nós olharmos para a vida de Paulo, que vida cheia de desafio. E como alguém consegue permanecer em pé diante de tanto desafio, diante de tanta oposição, mesmo entre aqueles que eram da sua fé? Vejam, os que eram cheios de preconceito e estavam contra o ministério dele, não aceitavam bem, eram aqueles que eram seus irmãos de fé. E como que Paulo permaneceu firme? Paulo tinha certeza do seu chamado e de que o próprio Deus o convocou a fazer o que ele estava fazendo. Ele fazia não com a aprovação humana, mas ele tinha a aprovação divina e isso o fazia seguir. E diz que ali naquele concílio, eles ouvem, aí eles têm a certeza, o livro aqui nos deixa claro, de que realmente Deus tinha abençoado aqueles métodos, aquele trabalho. E aí eles têm uma ideia, eles dão uma instrução para Paulo. Só que essa instrução, diz aqui o livro, no capítulo que começa
no parágrafo, perdão, que começa: os irmãos esperavam que, seguindo Paulo, nesse parágrafo diz que essa instrução, ela foi dada como fruto de covardia, não de direção do Espírito Santo. E aí você pensa, mas e aí? Eles instruíram Paulo a fazer o quê depois de tudo que Paulo apresentou? Veja que Paulo chega em Jerusalém e ele não é bem aceito. E aí ele explica então tudo o que aconteceu nessa reunião em casa de Tiago, e aí os anciãos realmente concordam, tem a bênção de Deus. E aí eles têm essa ideia que é para que Paulo fosse bem aceito pela multidão. E aí eles dão um conselho para Paulo, que é um conselho que não foi dirigido pelo Espírito Santo. Olha aí na sua Bíblia, a igreja também, o que diz o versículo 23. Essa foi a instrução que eles deram para Paulo. Atos, capítulo 21, a partir do verso 23, ele diz assim: Faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 homens que fizeram voto. Toma estes contigo e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça. E todos ficaram sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti. Então essa foi a instrução para que eles pudessem ver que Paulo estava ali de acordo com as leis cerimoniais que eles ainda preservavam tanto. E aí eles dão esse conselho. E olha o que é que o verso continua a nos dizer: mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disto observem, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos, e do sangue, do sufocado e da fornicação. E olha o verso 26. Então Paulo, tomando consigo aqueles homens, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação, e ficou ali até se oferecer por cada um deles a oferta. E até aqui não dá para ver o que aconteceu assim, a ponto do livro dizer que a instrução não foi direcionada pelo Espírito Santo, mas sim por um espírito de covardia. O que nós vamos ver a seguir é o resultado, o fruto dessa instrução. Infelizmente, Paulo sofreu algo que penso que poderia ser evitado se tivesse sido ali, essa instrução tivesse sido orientada, direcionada por Deus. Nós vamos ver a seguir o que aconteceu quando Paulo decide seguir essa instrução e aí ele entra no templo conforme a lei cerimonial. Amém. Muito bem, bom dia para você que está em casa. Como é bom estudar a palavra de Deus, como é bom se encher com a história de um nosso irmão, aquele que deixou uma marca muito importante para nós. Bendito seja o nome de Deus. Diante dessa situação que nós estamos observando aqui, lendo do que estava acontecendo ali em Jerusalém, lá em Jerusalém existia uma lei que a pessoa incircuncisa não poderia entrar no templo. Jamais, era morte, tinha que ser morto, não poderia jamais entrar. No entanto, eles viram Paulo junto com alguém. Quem era essa pessoa? Diz que ele estava junto com Trofimo. E eles disseram, olha, e eles confiaram, dizendo que Paulo tinha levado ele para dentro do templo, mas claro que não, Paulo não fez isso. No entanto, diz que era uma acusação falsa, isso foi falso. No entanto, isso começou a espalhar por toda Jerusalém. Diz que foi por toda Jerusalém, todos estavam sabendo que alguém estava profanando o templo. Só, o que acontece? É aquilo que a mamãe explicou. O que acontece? Eles pegaram Paulo, simplesmente, Paulo, vamos aqui, com toda a educação? Não, jamais. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram Paulo, arrastaram Paulo lá do templo para fora. Gente, quando uma pessoa é cheia de demônios, faz isso com quem é de Deus. Mas eles só pararam de bater em Paulo, ferir ele, quando eles viram quem? Quando eles viram
o tribuno e os soldados. Foi porque aí eles pararam de bater nele. No entanto, olha que interessante. Aí ele chega nesse local onde ele estava, aquele avulso, aquela cena que estava lá acontecendo, e eles achavam que era simplesmente um egípcio, porque ele já tinha... isso sempre acontecia dentro de Jerusalém, porque e eles disseram, então é um egípcio, e eles não ligavam muito para isso. No entanto, eles foram, o que esse homem fez? Diz que uma raivosa acusação, um falava de um jeito, o outro falava de um jeito, um falava de um jeito, falava do jeito. E aí, o que aconteceu? Diz que Paulo, eles colocaram e Paulo foi protegido, porque se Paulo não tivesse protegido pelos guardas, eles teriam matado Paulo. Eles teriam acabado com Paulo mesmo de verdade. No entanto, acontece algo que eu acho extraordinário. A pessoa é usada pelo poder do Espírito Santo. Nessa situação que estava acontecendo, nesse alvoroço que estava naquele momento, eu estava lendo isso e estava pedindo, Senhor, me dá isso. Disse que Paulo, como era que Paulo estava? Como era que Paulo? Diz que Paulo estava calmo. Diz que os pensamentos dele estavam em quem? Em Deus. E não só isso. Disse que ele tinha certeza, ele sabia que os anjos de Deus estavam com ele. Bendito é o nome de Deus. Vou dizer uma coisa para você. Nós somos os Paulos. Nós temos que ser. Porque nós estamos envolvidos no trabalho mais importante da história da Terra, que é pregar a mensagem. E nós vamos ser perseguidos, como Paulo foi também. Só que nós temos que ter, que nem Paulo, sangue na veia, e que o Evangelho de Deus será pregado para todo esse mundo. Ter a certeza que o Senhor Deus é o nosso Deus. E ainda continua. Sabe o que é interessante, que eu fiquei pensando nisso aqui? Aí, olha, diz que Paulo pede uma oportunidade. E a oportunidade dele foi aceito. Foi aceito para que ele pudesse falar com o povo. Deixa eu falar com o povo. E ele faz um gesto com a mão. Diz que quando ele faz um gesto com aquela mão, diz que trouxe uma atenção muito para ele, uma atenção muito para Paulo. O que acontece? Disse que Paulo, num parágrafo, diz assim, diz que o gesto atraiu a atenção dele quando seu porte impunha respeito. Eu fiquei pensando, para onde Paulo passava, ele deixava um rastro. Claro, obviamente que Paulo tinha a maneira de como ele andava, a maneira de como ele falava. Gente, eu fiquei pensando, meu Deus, olha o que é que está em uma situação do que ele ainda mostrava para o povo. Olha o que aconteceu, diz que mostrava, e ele começou a falar em hebraico para que eles pudessem entender tudo aquilo que ele estava passando. Olha que interessante, diz que nessa situação, aí ele vai e explica toda a história, a primeira história, a história que aconteceu com ele, e eles ficam com muita atenção no que Paulo está falando, já que quando ele fala na segunda, diz que um furor irrompeu de novo e quiseram matar Paulo, quiseram pegar Paulo. No entanto, Paulo tinha que ser levado à fortaleza, porque senão eles teriam matado Paulo de verdade. O que eu aprendi com isso? Com a história de Paulo. É que eu tenho que estar pronto para tudo o que vier, independente de qualquer coisa. Paulo deixou uma lição tremenda para nós. E ele foi levado para ser açoitado. Agora eu faço uma pergunta. Ele foi açoitado? E a história vai continuar com nossa irmã... E a história vai continuar com a nossa querida professora Joana. Obrigada, professor. Muito bem. Que cena grotesca, não? Imagina a situação de um servo de Deus, um velhinho, passando por algo tão difícil como essa. Paulo estava sendo judiado pelo que mesmo? Por fazer o certo. E o pior, judiado por quem mesmo? Pelos da sua própria fé. E protegido por um gentil, um pagão,
que nem cria em Deus. E lá estava Paulo agora sendo preso. Uma coisa que me encanta em Paulo. Paulo, manso, humilde, estava ali para sofrer, se possível dar a própria vida, mas era tão prudente quanto uma serpente. Diz que quando o comandante, né, da guarda diz assim, leva ele à açoita, ele diz, mas espera aí, vocês vão açoitar um romano? Olha a inteligência. Vocês vão açoitar um romano? Aí, não, peraí, não açoita não, calma aí, você é romano? Ele, sim. Quanto que você pagou por esse título? Ele disse, eu sou de nascimento. Ele, nossa, eu paguei muito caro pelo meu título. Não, guarda ele na prisão, vamos pensar direitinho como é que a gente vai fazer com ele, né? Perceba que quando Paulo está na prisão, no outro dia ele é chamado para testemunhar do que ele estava fazendo. E quando ele é levado diante do Sinédrio. Gente, ele fazia parte do Sinédrio. Antes da sua conversão, era ele que estava lá sentado julgando muitos casos. Agora, ele estava sendo julgado pelos seus. E diz que estavam lá os fariseus, os saduceus, e novamente nós vemos a inteligência de Paulo. Ele diz, espera aí, sobre a ressurreição, é certo ou errado? E diz que começa um grande alvoroço, eles começam a discutir, fariseus dizendo que existia a ressurreição, os saduceus dizendo que não existia, e eles começam a brigar entre si e esquecem o objeto da ira. Que tipo de povo era esse que dizia representar Deus? Cheios de ira, prontos para matar por nada. Que tipo de povo é esse que professa seguir a Deus? E quando Paulo é levado novamente, porque não funcionou o julgamento, né? Eles começaram a se degladiar, o que os soldados fizeram? Protegeram a Paulo, porque ele não seria despedaçado. Parece que a razão estava com aqueles que nem estudavam a Bíblia. E quando Paulo é levado agora para a prisão novamente, diz que Paulo chora. Sabe, isso me impressionou demais. Eu, no lugar de Paulo, eu estaria chorando porque tinham pessoas judiando de mim. Porque eu não queria sofrer aquela situação. Mas Paulo estava agora na prisão, chorando, porque a igreja que estava para representar a Deus não representava e o nome de Deus estava sendo desonrado. E ele pensou, eu vou ser morto. O que será das igrejas que foram levantadas? O que será daquele povo que eu instruí, que eu passei de cidade em cidade ajudando? Vão se acabar as igrejas? Acabou-se a minha obra? Eu não devia ter vindo para Jerusalém, eu errei. Diz que ele temeu no coração de ter desagradado a Deus. Paulo não estava pensando na vida dele. Não estava pensando, vou sofrer, vão me judiar de mim, vão me bater. Não era essa a preocupação de Paulo. A preocupação era com a obra de Deus. Acima de sua própria vida, Paulo estava pensando em quê? Na obra de Deus. O que era mais importante para Paulo? A obra de Deus. E diz que ele chorou e orou com angústia e desfalecimento. Está aí, quando a gente se põe nesse tipo de situação, quando nós entendemos que é pela humilhação, pela entrega, diz que o céu se abre. O céu se abre para nós e foi o que aconteceu naquela noite. Naquela noite o Senhor visitou Paulo. Você já parou para pensar nisso? Eu fico pensando nisso. Quando você se prontifica a participar da obra de Deus, o céu inteiro se envolve com você. E lá estava o Senhor, o Deus do universo, que senta num alto e sublime trono, fazendo o quê? Se inclinando para a terra, olhando para um velhinho preso, chorando lá numa cela. E aí Deus visita. O Senhor não esquece de Paulo e se revela para ele, diz, Paulo, gente, como deve ser legal isso? Deus é amigo, né? Só amigos fazem isso. Ele fala assim, ei, Paulo, tem bom ânimo, você não vai morrer. Fico pensando, né? Ufa, não vai ser dessa vez, né? Paulo, você não vai morrer. Tem bom ânimo, porque importa que você vá até Roma testificar sobre mim. Eu imagino que Paulo deveria ter pulado naquela cela, né, Léo? Ele deveria ser sanguíneo, né? Ele deve ter pulado de alegria, porque era a coisa que ele mais queria, era ir para Roma testificar de Cristo. Paulo não estava preocupado se ele ia viver ou morrer.
Ele estava preocupado com o quê? Com os que iam ficar para trás. Ele queria ir para Roma testificar de Cristo. E aí Cristo diz, calma, você não vai morrer, você vai para lá. Eu vou preservar a sua vida. E olha, essa parte que me coube falar me encantou muito, porque aqui está o cuidado de Deus para com os seus. Pela providência de Deus, um jovem escutou uma cilada que estava sendo tramada contra Paulo. Os judeus se juntaram dizendo assim, nós jejuaremos e só comeremos ou beberemos quando Paulo estiver morto. Esse é o jejum que Isaías falou que Deus condena, Deus não aprova. Você jejua para dar empunhadas impiamente? Isso está lá em Isaías capítulo 58. O jejum que Deus não aprova. Eles estavam jejuando para poder matar. E na providência de Deus, um jovem escutou isso e era o sobrinho de Paulo e foi até Paulo e contou. Sabe o que eu fiquei pensando? Como esse jovem não sabe o quanto ele ajudou a obra de Deus. Esse menino não sabe o bem que fez para a obra de Deus. Um ato tão pequenininho que você olha assim e você fala, uma coisa tão mínima, mas esse detalhe fez toda a diferença na vida de Paulo. E pela ação desse jovem, Roma foi evangelizada. Pela ação desse jovem, a vida de Paulo foi poupada e muitas outras pessoas foram ganhas para o evangelho. Você já parou para pensar num negócio desse? Esse menino nem sabia o bem que estava fazendo para o reino de Deus. E ele foi lá e disse, Paulo, estão querendo te matar. Ele, pera ainda, eu vou te encaminhar para a pessoa certa. Eu acho isso legal porque Paulo, ele tinha assim, ele tinha um porte, como o Léo falou, né, o professor Leonardo falou, ele tinha um porte que impunha esse respeito. E as pessoas que ele entrava em contato davam favores a ele justamente por esse comportamento tão digno que ele tinha. E aí ele chamou lá o oficial e disse, olha, escuta aqui o que esse moço está querendo dizer, leva ele lá para o Cláudio Lísias e deixa ele contar tudo que tem que contar. E foi o que aconteceu. Esse menino foi levado até lá e pela ação desse jovem, na providência de Deus, a vida de Paulo foi poupada para que ele pudesse chegar a Roma. Você não acha que Deus cuida dos seus? Deus cuida dos seus. Quando você se arrisca a se entregar para essa obra, para essa missão, Deus não se esquece dos seus. Ele se inclina para atender e acompanhar os seus servos, ainda que estejam presos numa cela chorando, suplicando a intervenção divina. Amém? Amém. Eu fico observando essa situação e vendo quão grandes desafios Paulo enfrentou na vida e como Deus foi sustentando ele de inúmeras maneiras. E a maneira que agora Deus entra sustentando é esplendorosa, porque Paulo, ele estava como prisioneiro ali, querendo que fossem condenados, né? Quem estava acusando ele queria a morte dele, mas agora ele passa a ser protegido pelos oficiais ali e ele ganha uma escolta para ser transferido ali da cena onde ele estava com Cláudio Lísias para Félix. E aí ele vai escoltado com inúmeras pessoas. Isso a gente encontra lá em Atos 23, verso 23 e 24. O Cláudio manda ali mais de 200 soldados, não sei quantos flecheiros, para escoltar Paulo em segurança. Como Deus usa vários meios para que seus filhos fiéis permaneçam sãos e salvos. E essa escolta foi esplendorosa ali. E eu fico imaginando que não somente essa escolta com homens armados, mas a quantidade de anjos que tinham interesse naquela cena que estava sendo desenrolada ali diante de Paulo. Como o céu se interessava por Paulo. E Paulo chega então a Félix e a conversa com Félix e todo o discurso com ele nós iremos estudar mais adiante. Mas ali através dessa história nós passamos a entender algo. Não era plano de Deus que esse apóstolo passasse por todas essas coisas. E não era plano de Deus de que essas coisas fossem infligidas na vida de Paulo pelo objeto que foi. Quem estava causando essa terrível tristeza e terrível amargura e embaraço na causa de Deus? Era os próprios judeus, era alguns líderes da própria igreja que não criam em Paulo. O próprio povo de Deus estava ali causando esse embaraço. O próprio povo de Deus
que deveria ser aquele que impulsionaria a obra, era aquele que estava agora barrando a obra e querendo derrubar um dos maiores apóstolos que a igreja tinha, um dos maiores missionários que a igreja tinha, estava sendo ali bombardeado pela própria igreja. E o capítulo ele vai encerrando falando a respeito disso e nos dando uma advertência. Quantas vezes nós temos em nosso meio obreiros que são extremamente úteis para a obra, mas que são mal compreendidos por seus irmãos? Quantas vezes nós temos aí pessoas que dão a vida pelo Evangelho, mas que muitos, mesmo entre o povo de Deus, mesmo entre a igreja, olham para esses com um olhar de desdém, com um olhar de preconceito e acabam se interpondo entre o trabalho que Deus confiou nas mãos de alguns obreiros. E aí o parágrafo, o capítulo, ele vai encerrando isso, nos colocando de que Deus, Ele cuida da igreja, mas Ele também cuida de seus obreiros. Deus, Ele mantém a igreja, mas Ele também não desampara o obreiro sozinho. Deus estava cuidando da sua igreja, mas não desamparava Paulo. E para, então, trazer um pouco de alento, um pouco de conforto à vida de Paulo, que tinha sido doada completamente à pregação do Evangelho e que até aquele momento tinha sido de extremo sofrimento, agora Deus estava conduzindo Paulo ao fim de sua carreira. Não porque fosse da vontade dele, mas porque as circunstâncias o levaram a isso. E Deus foi permitindo então que Paulo se encaminhasse para finalizar a carreira que com tanto sucesso, com tanta determinação, ele levou por longos anos. Com isso temos nós que aprender que temos que considerar muito bem nossas atitudes ao criticar algum obreiro que Deus levantou, ao se interpor no caminho. Há pessoas que acabam criticando demais e atrapalhando a obra, sendo que Deus está guiando e conduzindo ela. E Ellen White termina o livro falando a respeito de como muitos obreiros, eles são, pela misericórdia de Deus, levados a descansar. Mas, mesmo diante de sua morte, Deus ainda consegue usar e tocar vidas. Mesmo depois de morto, algumas pessoas, alguns obreiros conseguem deixar história e marcado. E assim vai ser com a história de Paulo. Paulo está finalizando sua obra, mas mesmo depois aí de morto, foi um testemunho para muitos povos, para toda a igreja, e que nós venhamos aprender com essa história. Não venhamos a causar embaraço na obra de Deus, mas tudo que estiver ao nosso alcance nós possamos fazer para que ela vá avante, para que ela ganhe força e nunca perca com o nosso posicionamento errado, às vezes com o nosso preconceito, mas que nós possamos deixar que Deus atue guiando sua obra. Que paciência Paulo tinha e como Deus o usava com sua sabedoria. A sabedoria de Paulo, aquilo que ele demonstrava vinha do Espírito Santo. Essas atitudes foram sendo contornadas porque Deus estava ali. E que Deus cuidadoso em ver quando vai chegando o limite de alguém, Deus precisa tirá-lo, fazê-lo descansar. E suas palavras continuam porque são palavras de Deus. E as palavras de Deus ficam ecoando pela eternidade toda. Eu quero orar com vocês agora, só que hoje eu vou orar de forma especial, tá certo? Hoje eu queria que vocês viessem junto orar comigo. Cleiton, você pode tirar essa mesa daqui para mim, por favor, filho? E ao tirar essa mesa, nós vamos orar juntos hoje. Eu quero orar pela sua família, orar pela sua casa, pedir a Deus que abençoe você. Então, ajoelhados aqui, toda a nossa equipe, a equipe de luta, vai orar pelas lutas que você estiver passando, para que na hora, e teremos esta hora, em que formos passar por situações idênticas, essas que Paulo passou, tenhamos essa força e esse poder que estava sobre ele. É o mesmo poder, é o poder de Deus. Vamos nos ajoelhar então? Vamos lá? Amado Senhor, glorioso Deus, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor inspirou tanto o apóstolo quanto a irmã White para deixar estas palavras escritas. Que história, Senhor! Que meios de livramento!
Querido Pai, queremos receber a mesma força que o Senhor concedeu a Paulo, concedeu a nossa irmã Ellen White. Eu sei que em Ti há ainda a mesma força. Que o Senhor nos ajude a passarmos pelas lutas, as provas e as oposições. Que em tudo possamos dar glória e graças ao Teu nome. Querido Deus, eterno Pai, louvamos o Teu nome, Senhor Deus, por esse estudo tão bom, Senhor, que nos fez ficar mais disposto a estar mais envolvido no Teu trabalho, Senhor. Amém, Senhor. Abençoe as pessoas que estão em casa, que esse estudo possa ir para outras pessoas, que eles possam entender o chamado, o verdadeiro chamado que Deus tem para a vida deles. Amém. Em nome do Teu Santo Filho amado Jesus. Amém. Amém, Senhor. Senhor, ajuda-nos a confiarmos em Ti, como Paulo confiou. Amém. Ajuda-nos a descansarmos e a entendermos que no momento, Senhor, da dificuldade, o Senhor não nos abandonará. Amém, Senhor. Senhor, que o Senhor nos ajude a mantermos a obra que o Senhor confiou em nossas mãos, firmes até o fim, assim como foi Paulo. Que não venhamos causar embaraços de maneira alguma à Tua obra, mas possamos nos render completamente a Ti. E que esta pessoa que está em casa possa receber o poder do céu, possa ser envolvida no mesmo poder, aquele poder que levantava homens como Paulo e que os fazia, Senhor, serem vitoriosos e honrar o Teu nome. Ajuda-nos a fazer o mesmo. Pedimos isso, Senhor, nossa escola, nossa casa, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queremos louvar o nome de Deus e dizer para você, até amanhã.